Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos novamente ao canal Gaborim Gaboriela. Hoje eu quero fazer com vocês um vídeo do Finalize Meu Cartão com a Didi Tristão. Se vocês não sabem, o Finalize Meu Cartão é um projeto criado pela Tami lá no passado, que a gente recebe kit para fazer 2 cartõezinhos. A pessoa imagina como é que a gente vai poder finalizar e aí a nossa criatividade torna tudo isso uma surpresa, porque a gente acaba fazendo coisas que a pessoa que nos mandou esses materiais não imaginou. Bom, a Didi me mandou dois pacotinhos de cartão, tá? Ela me mandou bastante material. E ela mandou também alguns papéis A4 bem coloridos, bem divertidos, para combinar com os meus cartões, com os kits de cartão que ela me mandou. Tem aqui no canal outros exemplos do Finalize Meu Cartão que são bem legais. E aí a Didi mandou algumas folhas brancas, uma folha de acetato. Nesse kit de Natal, ela manda então essas 3 folhinhas com o tema de Natal, esses 2 recortes feitos na silhuete que ela recortou, um envelopinho, uma fita de gurgurão bem bonita, bem larga, um pacotinho de miçanga vermelha, um de lantejoula verde e outro de miçanguinhas verde. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer com esse kitzinho que ela me mandou. E eu achei super fofo, mas eu fiquei pensando, acho que eu vou fazer um shaker card, né? Bom, daí eu fui ver agora o meu segundo cartão, meu kit de segundo cartão. É uma surpresa, tá, gente? Eu tô abrindo com vocês agora pra fazer pra pensar no que eu vou fazer, porque é sempre gostoso, é sempre uma surpresa saber. E a pessoa não fala o que ela espera que você possa criar. Nesse segundo cartão eu percebi que tinha uma pegada, uma ideia muito mais shabby chic, com cores um pouco mais pastéis, um pouco mais delicado, mais romântico, com renda. A Didi me mandou essas rendas que eram da mãe dela. Ela me mandou também essas 3 medalhões, eu não sei direito como chama, se chama cabochão ou alguma coisa assim. E essas rendas, gente, são muito antigas, elas são muito frágeis e elas estão bem passadinhas. Deu uma dó de usar, mas eu resolvi usar porque ela é muito bonita também. E me mandou esse pacotinho com meia pérolas. E aí tem acho que 4 tamanhos nesse saquinho. Para começar, então, já que a gente tá perto do Natal, eu quero começar com um tema de Natal. Mas aí eu pensei, poxa, a Didi me mandou uma folha de acetato para que eu fizesse um shaker card. Mas aí, sabe aquela coisa que a gente tem do sair da caixa, sair do lugar comum? Então, o que eu podia fazer com essa miçanguinha que não fosse um shaker card? E aí eu fiquei pensando, olhando esses materiais e tudo mais. E enquanto eu tava criando a base do meu cartão, que é aquela base de cartão que eu crio basicamente sempre da mesma maneira. Eu pego uma folha de sulfite, divido ao meio, depois eu vinco ela em 10 centímetros e depois eu tiro esse excesso que fica no cartão e então eu deixo o meu cartãozinho com 10 por 15. Essa base de corte e vinco da We Are Memory Keepers é ótima para fazer cartão, porque você faz vários super rapidinho e ela corta, ela vinca, ela é muito prática e eu tô gostando bastante dessa vincadeira barra guilhotina. Adoro ela para fazer base de cartão e como a Didi me mandou os papéis, eu vou utilizar os papéis que ela me mandou para fazer a base. Depois dos 2 cartõezinhos prontos, eu quero fazer o primeiro painel. Meu primeiro painel vai ser vermelho, tá? E ele vai ter 14,5 por 9,5, ou seja, da base do cartão para esse primeiro painel vai ter uma diferença de meio centímetro. Então ele vai ficar com 2,5 centímetros aí de bordinha branca para que a gente perceba que tem uma base de cartão em cima o painel. E em cima desse primeiro painel, eu faço o meu segundo painel, que vai ter 9 por 14, ou seja, mais meio centímetro de diferença do painel vermelho. Bom, e ele vai ficar assim, essas camadinhas de papel. Daí eu resolvi, com esses papéis que a Didi me mandou, fazer uma árvore. Eu vou criar uma árvore à mão livre, tá, gente? Eu pego esse painel de 9 por 14 e vou fazer o meu limite do tamanho da árvore, porque senão eu podia desenhar à mão livre um tamanho que eu bem entendesse e não ia ficar muito legal, né? Porque ia passar dos limites do meu cartão e eu não ia gostar. E eu tô desenhando à mão. E eu deixei essa parte, gente, pra vocês verem que a gente também erra, tá? Eu fiz esse desenho, levei um certo tempo aqui na edição do vídeo, eu acabo cortando algumas coisas, mas assim, o meu desenho não ficou legal, ele não ficou tão interessante como eu imaginei que ele ia ficar. Tentei até deixá-lo, mas aí eu acabei apagando tudo isso com a borracha porque ele não ficou legal e eu fiz um outro desenho. Eu tenho um pouco mais de facilidade
com linhas retas, com alguns limites que eu crio para mim, porque assim eu consigo fazer com que eu tenha um pouco mais de, como é que eu posso dizer, de simetria. O meu desenho está super simétrico? Não, não está. Ele está bem assimétrico, até porque eu quis mostrar que ele era um desenho à mão livre, não busquei fazer nada assim. Ai, nossa, que perfeito. Se eu quisesse realmente uma perfeição incrível, eu teria ligado a minha silhuete e cortado uma arvorezinha com esse papel na minha silhuete, mas não era esse meu objetivo. Eu queria realmente colocar a mão na massa e desenhar do meu jeito. E aí, como vocês puderam ver, eu fiz algumas linhas guias e aí eu fui trabalhando nessa minha arvorezinha à mão livre, sem pressão, gente. Lembrem-se que fazer scrapbook, fazer artesanato é algo que a gente pode fazer para relaxar, para a gente se sentir bem. Então, todos esses desenhos que eu faço, toda essa criação que eu fiz foi para me divertir e para criar alguma coisa bem bonita para presentear alguém que eu amo, tá? Então não se esqueçam de ficar tranquilos e curtirem o momento de criação de vocês. Essa é a principal mensagem que eu sempre quero passar aqui no canal. Bom, depois disso, gente, fato, coisa simples, vamos recortar com a tesoura, corta mais ou menos na linha, não precisa ficar muito neurótico com o que vocês estão fazendo e vão ser felizes. Vamos recortar, vamos fazer bonitinho, que dá tudo certo. E vocês vão ver que o recorte, ele não tem nada demais. E quando a gente vira, aí que a gente começa a perceber que realmente o meu desenho, ele não é simétrico. Por mais que eu tenha feito algumas linhas guias, o meu traço, ele não é simétrico. Então, eu simplesmente fiz um recorte bem livre, bem tranquilo, simplesmente para curtir aquele momento, tá bom? E a Didi sempre brinca comigo, como é que eu consigo recortar coisas detalhadas com essa tesoura tão grande? Primeiro que essa tesoura tem um ótimo fio, é a tesoura que eu mais gosto realmente de trabalhar, eu sempre tô com ela, às vezes ela fica até sujinha, mas é que eu realmente gosto muito dessa tesoura, tá? Então eu consigo fazer cortes detalhados mesmo com ela, não preciso de uma tesoura de precisão. Daí eu vou passar cola nesse meu recorte, não apago porque tava no avesso, então não vai mostrar esse pedaço de papel com a marca de lapiseira e eu colo no meu cartão. Eu poderia deixar assim, gente, ia ficar um cartãozinho diferente, bonitinho, mas eu queria usar as miçangas que a Didi me deu no kit. Então o que eu pensei? Poxa, não quero fazer um shaker card, quero sair desse lugar comum. O que eu vou fazer? Haha, eu quero bordar, eu quero fazer uma costurinha com as minhas miçangas. Para isso, então, com um agulhão, eu faço os furinhos. Tô fazendo em todas as quinas, gente, porque às vezes quando a gente tá furando, às vezes a gente perde esses pontos de quina. E aí quando a gente borda, ele passa por cima, então fica meio esquisito. Então eu preferi fazer primeiro os da quina e nos espaços entre esses primeiros furos que eu fiz, eu coloco todos os meus outros. Faço toda a furação e daí eu vou pegar uma linha, gente, de costura. Essa linha eu comprei numa casa de armarinho, ela é bem firme. Se eu não me engano, ela chama corrente. É que a minha é bem antiga, eu já nem lembro mais direito o nome dela. E aí eu vou utilizar uma agulha, desculpe, bem fininha, porque eu quero passar as miçangas conforme eu for costurando e eu preciso passar as miçangas nessa agulha e a bundinha da agulha tem que ser bem fininha para que a minha miçanguinha possa passar. Algumas das miçanguinhas não passaram, mas também não tem problema, deixei elas junto desse saquinho, eu só posso utilizar em outros projetos que não tenham agulha, o que também não é um problema mesmo pra mim. E aí, nessas bandejinhas de shoyu, de casa de refeição japonesa ou chinesa, normalmente eles servem a gente com essas bandejinhas pretas e às vezes a gente não usa todas do que a gente recebe ou quando a gente vai comer. E eu guardo e trago aqui pro ateliê para justamente poder colocar as minhas miçangas ou os meus recortezinhos pequenininhos para que eles não fujam, tá? E para fazer esse bordadinho, eu vou fazer aquele clássico do bordadinho, que é o ponto atrás. Então, eu primeiro coloco a minha linha, faço o primeiro ponto, passo pro ponto seguinte e daí eu volto, eu mergulho sempre pro próximo. E aí eu vou misturando miçangas verdes e miçangas vermelhas para que essa arvorezinha ela fique bem enfeitadinha e comece a ficar um pouco mais colorida. Esse cartão tem as cores tradicionais do Natal, então eu sempre vou fazer
com as cores vermelhas e verdes, assim como a Didi colocou no cartão. Se de repente ela tivesse colocado cores menos tradicionais do Natal, ia ser bem desafiador. Mas ainda bem que ela foi bem boazinha comigo e eu consegui fazer um trabalho que eu gostei muito com as cores naturais, as cores mais tradicionais, não naturais, né? Tradicionais do Natal. Como vocês podem ver, a Lisa tá supervisionando bem o meu trabalho, tá? Pra ver se tá tudo direitinho. E ela acompanhou o processo de criação de todos esses cartões, gente. Ela ficou comigo o tempo inteiro aqui no ateliê. E aí eu vou fazer toda a minha volta do cartão. Toda essa volta do cartão, ela me levou por volta de uns 45 minutos, porque foi ininterrupto, tá? Eu continuei, mesmo que eu não tenha gravado, eu continuei bordando sem parar até finalizar e me levou uns 40 minutos. Pra mim é muito gostoso poder fazer isso, porque me distrai. Eu tava ouvindo música, não foi um trabalho que realmente me deixou mal. Eu gosto de fazer esse trabalho. E depois eu sempre prendo a minha linha com uma fita durex. Só que eu achei que no meio dessa árvore estava faltando alguma coisa, então eu preferi fazer como se fosse um festão de miçanguinha passando por essa árvore, como a gente enfeita mesmo a nossa árvore. Então eu fiz um zigue-zague de miçangas e nesse caso, esse zigue-zague ele acabou ficando solto na minha árvore, tá? As costurinhas da borda, elas estão bem firmes, porque tem um pontinho mais próximo do outro. Essa parte está bem solta, então ela fica com um movimento conforme a gente manipula o cartão. Como eu estava achando que estava muito vazio ainda esse cartão, eu preferi colocar então agora a fita de gorgurão. Vou fazer uma colagem com uma fita dupla face. Eu tenho reclamado muito das fitas dupla face, tá? Mas como eu sabia que atrás eu ia prender bem, tanto com cola quanto com fita, então eu não me preocupei muito, porque mesmo que a parte da frente com os anos acabe soltando, a parte de trás tá bem presa, e aí ela não vai cair de qualquer maneira, porque ela vai estar bem coladinha, tá? Então, por mais que eu não goste muito de usar as fitas dupla face, eu acabei usando nesse caso. E aí eu faço, então, também agora um lacinho, desse tipo de lacinho, é Chanel que chama? Que a gente dobra ele e coloca esse lacinho, então ele não fica um laço como de tênis, ele fica esse laço mais elegante, fica mais bonitinho, e eu achei que ele combinou bem com a minha árvore. Com a cola pano, eu ponho uma gota generosa, coloco no meio e prendo com um grampo de roupa enfeitadinho que eu tenho aqui, que é justamente para prender essas coisinhas, porque aí eu continuo dando pressão e eu sei que isso vai colar bem. A cola pano cola muito bem fita, porque elas são de tecido, né? Então ela acaba colando perfeitamente e seca bem rápido. Fazendo a montagem então do meu cartãozinho, primeiro pego a base, o painel vermelho, o painel branco e tá pronto o meu cartão número 1. Vocês poderiam ainda dar mais enfeites nesse cartãozinho, mas como ele já tem bastante elemento visual e bastante textura por conta das miçangas, eu resolvi que ele ficasse assim mesmo e eu adorei o resultado. Não é shaker card, mas eu usei as miçangas e ele ficou muito bonito. Só que a Didi mandou muito material e eu ainda consegui fazer mais um cartãozinho. Nesse caso, eu também criei uma base de cartão 10x15, um painel vermelho com meio centímetro de diferença, e agora com outro papel eu também crio, com mais meio centímetro de diferença, esse painel todo coloridinho. Porque eu queria muito usar aqueles anjinhos que a Didi criou com a silhuete. Então, o que eu faço? Eu prendo temporariamente com uma fita washi tape esse painel colorido no painel vermelho, bem alinhado, e eu prendo justamente para que nada escorregue, nada sambe aí na minha Big Shot, porque eu vou cortar com essa faca da Toque Cri, que é circular, eu vou passar pela minha Toque Cri, tá? Opa, eu vou passar pela minha Big Shot, e aí eu vou conseguir fazer esse círculo no lugar que eu quero. Os papéis vermelhos e brancos, ele ficou um pouquinho mais difícil de cortar, porque são muitas camadas de papel, mas cortou super bem, tá, gente? Se de repente a faca não corta tudo, dá pra gente cortar um pouquinho com o estilete. No meu caso, cortou, acho que eu coloquei bastante pressão, então cortou. Vou usar a mesma fita corrente, não vou fazer de novo shaker card, gente, eu quero fazer uma coisa diferente de novo. E aí, então, eu peguei com a minha linha corrente os meus 2 anjinhos e eu vou fazer como que esse anjinho tivesse penduradinho, voando no meio do meu cartão. Então ele vai ficar
vazado na parte da frente e com o meu anjinho pendurado no meio para que ele possa parecer que está voando. Só para poder fazer a colagem eu prendo com um pedacinho de fita washi tape. E aí eu colo um anjinho no outro, prendendo bem essa linha no meio deles. Essa linha vai ficar presa para sempre com essa colagem e ele vai ficar bem firminho, não vai ter problema. Depois que ele estiver bem colado, eu passo ele para a parte do cartão. Eu vou colar ele pela frente, até porque se eu colar ele na parte de trás, né, essa linha na parte de trás, ela vai aparecer conforme a pessoa abrir o cartão. E eu ainda tenho o painel coloridinho que não tá colado, então eu consigo prender tudo isso direitinho, tá? E esconder essa linha conforme eu for finalizando o cartão. E aí eu olho pro lado na minha mesa e o que eu vejo? As mesmas miçanguinhas. E aí eu resolvi então, em vez de deixar essa linha branca aparecendo, eu resolvi colocar uma miçanguinha verde, uma miçanguinha vermelha, uma verde, uma vermelha, só que aí eu acabei esquecendo de usar as lantejoulas. E aí eu já tinha finalizado o cartão quando eu olhei pra mesa e vi as lantejoulas, mas ainda tem as lantejoulas e eu não vou deixar de usá-las em algum outro projeto, porque elas são muito bonitinhas, elas são pequenininhas. Prendo com cola e a fita washi tape para que toda essa linha fique muito bem presa. E por último, eu passo cola no meu painel e colo esse painel colorido por cima dessa parte do painel vermelho, né? E aí eu escondo o washi tape e a linha branca que tá presa. E alinho tudo direitinho, faço com que o cartão fique mais simétrico possível pro meu trabalho. Só que aí eu fechei o cartão e o anjo estava sumido no meio do branco, do fundo do cartão. Então o que eu resolvi fazer? Peguei uma carimbeira de Stress Ink e aí eu vou pintar o meu anjinho. Eu coloquei essa outra folha branca que eu cortei com o mesmo tamanho de faca para proteger os meus painéis e a minha base do cartão dessa tinta que eu tô colocando, porque eu comecei a pintar com essa esponjinha, a tinta vermelha ela é bem pigmentada, então não deu muito certo, eu achei que ficou meio esquisito. Depois eu até mudo por uma carimbeira com uma esponjinha pra pintar melhor, e aí o meu anjinho ficando vermelhinho, ele fica na cor do Natal e ele destaca desse fundo branco. E aí quando eu dou umas giradinhas e eu abro o cartão, ele gira e a pessoa que ganha tem esse momento lúdico para brincar com esse cartão. Então agora eu tenho 2 cartões com o kit de Natal que a Didi Tristão me deu. E eu achei que esse também ficou muito bonitinho. Super a cara do Natal e super fofo para presentear também. Vou começar agora o meu terceiro cartão. O meu terceiro cartão, ele já tem essa pegada um pouco mais romântica, mais com renda. E eu então resolvi fazer flores, tá? Eu fui nas minhas coisas, no meu acervo de material e peguei o meu furador de papel em formato de flor. Eu gosto muito desse furador, é um dos que eu mais uso pro dia a dia mesmo, para enfeitar alguma coisa ou para fazer alguma coisa para minha casa, que muitas vezes eu nem mostro aqui. Mas eu gosto muito desse tamanho de flor para cartão e para página de scrapbook. E eu torço com a pinça, tá, as minhas pétalas, porque aí eu consigo um volume maior. A minha flor, ela ganha um certo destaque quando eu coloco esse dobradinho, tá, nas minhas pétalas. Sempre eu coloco a flor de baixo sem nenhum volume, porque aí eu tenho certeza que ela vai colar bem no meu papel, tá? Eu prefiro fazer assim. Vocês poderiam deixar simplesmente com 2 camadas, que daria super certo, mas eu prefiro deixar com 3 camadas e a camada de baixo sempre lisa, sem esse relevo que eu faço, tá? Depois que eu faço todas as minhas flores, que eu usei 3 tipos de furador para fazer essas flores, eu coloco um miolo com as meia pérolas que a Didi me mandou. Lembrem-se que é o desafio meu cartão, né? É o desafio finalize meu cartão. E eu procuro usar somente aquilo que a pessoa me manda. Mesmo que sobre, ou mesmo que eu não use tudo, eu procuro usar aquilo que a pessoa me manda e não usar coisas que eu tenho no ateliê. O que eu uso? Eu vou usar ferramentas de recorte, a minha cola, porque a pessoa não tem que me mandar essas coisas. Mas se ela me manda algum enfeite, é esse enfeite que eu vou querer usar. Então, eu não colocaria botão
na minha flor. Eu vou colocar as meia pérolas que ela me deu, porque aí sim eu me sinto desafiada a usar somente aquilo que ela me mandou e fazer de um limão uma limonada, né? Bom, tô fazendo um distress nos meus papéis, tá? É como se eu estivesse rasgando um pouquinho eles. Vocês conseguem fazer isso muito bem com tesoura, também com um fio bem bom. Vocês vão raspando a bordinha e o papel ele vai ficando desgastado. Então ele dá um efeito legal no nosso trabalho também. Ele muda a característica do papel, ele dá esse ar envelhecido. Como eu achei que essas cores iam combinar muito bem, então eu optei por fazer esse distress e rasgo também um pouquinho o papel, embolo um pouquinho o papel para também dar essa sensação de um pouco mais envelhecido, um pouco mais antigo, que eu acho que fica bem legal também, tá? Faço tanto nesse papel de letrinhas quanto no papel azul. Daí eu perdi um pedaço da minha filmagem, gente, na verdade eu esqueci de clicar para começar a filmar e eu já tinha colado esse arranjo de flores e pérolas no meu papel. E aí sim, para fazer um sentimento, eu peguei um carimbo que eu tinha aqui em casa para dar um incremento nesse cartão, tá? É o único item que eu realmente usei, que tinha aqui em casa, que a Didi não me mandou. Até vocês podem ver que eu sujei um cantinho na hora de carimbar e eu coloquei mais uma pérola e resolvi essa sujadinha. Então ele ficou bem legal, tá? Então esse cartão vai ser o único que vai ter um sentimento, porque eu peguei um carimbo aqui de casa mesmo, para poder fazer a carimbada. E eu achei que esse cartão ficou muito elegante, muito feminino, muito delicado. E ele vai ir para alguém que realmente tem essas características da delicadeza e tal. Mas aí, ainda assim, a Didi tinha me mandado muito material e, poxa, né, eu não tinha usado essas rendas maravilhosas. E eu queria muito utilizar uma dessas rendas para fazer um trabalho e transformar algo lindo em algo mais bonito ainda. Então eu vou fazer na mesma base, tá? Na mesma ideia que eu sempre tive, que mostrei aqui pra vocês. Pego uma base de cartão 10x15, faço um distress com algumas carimbeiras, pego esse papelzinho mais creme, mais amarelinho e uma tira do papel azul que sobrou do outro cartão e faço ele bem no meio, tá? Depois eu vou dobrar ele para que ele fique dobrado pro lado de trás, tá? Eu faço até o vinco com o meu agulhão, para que a dobra seja um pouco mais fácil. E dessa maneira, eu não deixo ele com uma borda tão, como é que eu posso dizer? Cortada em cima, tá? Em cima do papel base. Eu faço com que ele abrace, então ele dá um pouquinho de textura visual, ele deixa um pouquinho diferente. E aí eu pego um pedacinho dessa renda maravilhosa e vou colar ela pela parte de trás. Eu não passo cola na parte da frente, gente, porque renda, ela não fica boa se a gente passa a cola por cima. Você vai conseguir ver a cola. Então, eu gosto de prender sempre muito bem a renda pela parte de trás, seja com cola ou com fita, porque aí ninguém vai ver mesmo. Mas pela parte da frente, eu prefiro que os outros elementos que eu tenha, que estejam no cartão, prendam essa renda pelo lado da frente. Eu não passo cola no lado da frente da renda, tá? E eu achei muito bonito esses medalhões, esses cabochões que a Didi me mandou. Esse daqui que eu tô utilizando, ele tem algumas flores, mas ele tem como se fosse um anjinho, um querubim, nesse meio de flores. Ele é bem delicado, ele é uma resina muito bonita. Não sei a idade dele, mas eu achei ele muito bacana e muito bonito para combinar com esse meu cartão. Mas aí, quando eu olhei, eu falei, isso aqui tá meio pelado, né? Tá faltando algum elemento. Daí eu olho para o lado e vejo, então, as pérolas. Então eu vou fazer um incremento de pérolas nesse meu cartão. Eu poderia ter até utilizado outros furadores para fazer florzinhas também, utilizando os outros papéis, mas eu achei que por conta desse elemento do meio, as pérolas elas iam dar um capricho maior, iam deixar um pouco mais romântico, um pouco mais delicado esse cartão. Então eu optei por usar as pérolas e a Didi me mandou vários tamanhos de pérola que deu para fazer uma composição bem bonita, tá? Então eu gostei muito do resultado dessas pérolas junto da ideia desse cartãozinho, tá, gente? Tô tentando usar esse pega cristal
As pérolas maiores ele não pegou muito bem não, tá? Ele pega coisinhas meio pequenas, mais levinhas. Mas ele é um bom material quando a gente tá trabalhando com essas peças pequenas. Mas existem vários tipos de pegador de cristal no mercado, principalmente em lojas de bijuteria vocês vão encontrar. Esse daí, ele é um lápis branco, então ele serve também para riscar roupa. Eu comprei numa loja de armarinhos, na verdade, esse pegador, tá? Mas como ele tem uma grafite, sei lá como é que a gente vai chamar isso, bem oleosa, bem uma cera bem que tem uma pega leve, mais boa, ele pega bem esses materiais mais levinhos. Bom, como ele já tinha algum volume por conta do que eu colei atrás, eu preferi então colocar um pedaço de EVA, tá? Cortei um pedaço de EVA que eu tinha aqui nas minhas coisas, porque, como eu já falei pra vocês, eu não tô gostando muito de utilizar fita banana das marcas conhecidas. Então, pelo menos eu sei que o EVA ele vai ficar colado e bem por muito tempo, sem manchar os meus papéis. Finalizado então o meu cartão, esses são todos os cartões que eu criei com o kit que a Didi me mandou. Eu achei que eles ficaram lindos e tô super curiosa pra ver o que a Vivi fez. A Didi mandou o mesmo kit pra nós duas e deve ter ficado bem diferente, e eu tô muito curiosa pra ver o que a Vivi fez. E espero que vocês tenham gostado desses cartões. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!